Chegamos então à nossa aula 2, entrando hoje especificamente no capítulo 1, Cristo nos dias de sua carne. Vimos na introdução, na semana passada, usando inclusive um sermão quase que expositivo de Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 14, aí vimos da importância, já na introdução, trazendo muito para esse reconhecimento do que é a nossa existência e do nosso chamado na carne e no espírito, né? Para a introdução do tema. E hoje, nós aqui na página 10, no capítulo 1, começamos com a leitura de 2 Coríntios, capítulo 15, versículos 15 a 19. Nesse subtema da aula 2, é Cristo nos dias de sua carne. De uma maneira mais enfática, vamos olhar essa parte, então, do livro. E 1 Coríntios 15, 15 a 19 diz assim: E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então é interessante demais esse início aqui, porque veja que Paulo fala de uma perseguição. Paulo fala que na sua defesa e na defesa do Evangelho e da graça de Deus, totalmente embasada na valoração ou valorização da existência de um Cristo ressuscitado e glorificado, com uma funcionalidade agora diferenciada. E toda a tradição que acabou se espalhando pela igreja romana hoje, e as igrejas evangélicas tradicionais, e até o dia de hoje nós sofremos isso vai até o arrebatamento da igreja, vocês podem ter certeza disso. O ser humano tem uma tendência a complicar as coisas. Essa é a grande verdade. Então, Paulo, ele estava enfrentando aqui exatamente uma situação, imagine a igreja aos Coríntios, era complicado, e Paulo enfrentava aqui com essa quebra de paradigmas. Ela vem para mudar, ela vem para atualizar, ela vem para evoluir o pensamento do Filho de Deus. Poderia-se dizer o pensamento da religiosidade que permeia esta humanidade. E nós vemos aqui que Paulo diz, olha, ele chega ao extremo de dizer, olha, se ficar pensando, tentando contradizer aquilo que eu estou trazendo, que o Evangelho... É interessante que quando ele fala a Timóteo, um momento, ele fala assim, lembra-te do Cristo ressuscitado, segundo o meu Evangelho. Olha, então, quer dizer, a luta era muito forte, a luta era muito grande. E eu vou lhe dizer, até hoje, e estejam preparados, eu vejo isso na minha vida, eu criado em lar evangélico, eu andei um período no mundo, e nesse período que eu estava no mundo, como os demais, cheguei a experimentar riquezas, castelos sobre areia. Se eu for falar aqui, coisas que que para mim hoje não tem valor nenhum, porque não glorificavam a Deus, mas muitas pessoas cristãs me rodeavam demais, e quando Deus resgatou a minha vida, reestruturou de uma maneira sobrenatural, essas pessoas me jogaram pedras, pessoas que não me jogavam pedras naquele momento, sabe, estava tudo bem, mas essas pessoas se afastaram, ficaram com medo, sabe por quê? Porque a graça, ela traz muita responsabilidade. A graça
A graça, ela traz para você, olha, a vida com Deus, né? A graça traz a excelência de vida nesta terra, mas ela traz muita responsabilidade. E quem está acostumado, quem gosta da carnalidade, não gosta de responsabilidade. Tem uma coisa que eu digo há muito tempo não digo aqui, mas digo isso há muito tempo. Autoridade se exerce com liberdade atrelada à responsabilidade. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, estabeleceu-se um novo pacto. Então a graça de Deus hoje, ela é o único pacto vigorando. Quem hoje nasce e morre, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, vive uma dispensação, o pacto da graça de Deus. Agora, muitos vivem, deixe-me corrigir aqui, muitos vivem no novo pacto, poucos vivem o novo pacto. Então, uma coisa é você viver naquele período, outra coisa é você experimentar, é você compreender e ativar tudo que você tem naquele período. Tem até uma história muito interessante, que uma pessoa, um viajante, ele ganhou um bilhete para um cruzeiro, né? E ele falou, poxa, que benção, vou fazer um cruzeiro aí pelo toda a litoral, passar, 3, 4 dias em alto mar, e ele queria muito ir, mas ele disse, só que eu não tenho dinheiro. Dizem que as coisas no navio são muito caras, e eu não tenho dinheiro. E ele comprou uma caixa de biscoitos, né? E ele, na hora do jantar, ele se escondia e, biscoito, todo dia. Quando chegou lá pelo 3º dia, o comandante do navio ficou incomodado com aquele sumiço dele na hora da refeição, procurou, achou ele lá no cantinho, embaixo das escadas, comendo biscoito. Falou, mas olha, por que você está aí comendo sozinho? E aí aquele homem disse, não, é que eu não tenho dinheiro para ir no restaurante, eu ganhei esse bilhete, eu ganhei essa viagem. Ele falou, meu filho, cadê o seu bilhete? Vire aí, leia atrás. Tem direito a todas as alimentações, café da manhã, todos os benefícios, acesso a tudo. Ele achava que ele só podia estar ali dentro do navio passeando, então ele estava no pacto, mas ele não conhecia o pacto. Ele não se deu ao trabalho de ler o verso do bilhete. Tem muita gente que podia estar aqui agora na escola de capacitação, não é verdade? Podia estar no culto de oração ontem, para as pessoas não pensarem que eu estou falando só da escola de capacitação. Podiam ter vindo no domingo, vieram de manhã, podiam ter vindo à noite, mas tem gente que fala, não, mas eu vou de noite para quê? Se pode, vem, meu irmão. É o máximo que você puder. Mas tem gente que preferiu agora, desculpe, nada contra, mas faça numa outra hora, mas quase que numa visão espiritual, tem gente que escolheu agora levar o cachorro para passear. Pode ter, certeza. Outros decidiram falar, não, eu vou procurar um emprego. Irmão, quer emprego, vem para cá, porque quando a gente ora aqui terça-feira, você vê, acaba às vezes, a gente fica sem, geralmente os músicos, né, que nos ajudam, que são os mais jovens, geralmente arrumam emprego rapidinho, meu irmão. Rapidinho. Então, melhor agência de emprego é estar na casa de Deus. Mas a pessoa não quer ler a parte de trás do bilhete. A carne, porque a carne ela é muito imediatista. Então a carne limita, a abrangência do espiritual. E por isso que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, a graça de Deus, o pacto da graça de Deus, e aí nós vamos fazer uma remissão logo aqui de entrada, Joás, com João 8, João capítulo 8, versículo 32, e João capítulo 8, versículo 36, vamos ler os 2 versículos. O 32 diz assim, e conhecereis a verdade. Essa palavra verdade é a revelação plena. A graça é a amplitude do plano de Deus, do reino de Deus.
Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esse versículo ele vem conjugado com o 36. O 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque a graça de Deus, que é a revelação, ela vem apoiada em quê? No conhecimento para a carne da complexidade do que realmente é a figura de Cristo, do que realmente é a figura de Jesus. É uma discussão teológica. Cristo é Deus. Cristo é o próprio Deus, é o Verbo, é o Logos que se fez carne. Ok? Aí diz que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Então, na verdade, a verdade, que é isso traduzido, né, em Cristo, volta lá para o último versículo que nós lemos, de 2 Coríntios 15, o versículo 19. Esta verdade que acaba ficando encoberta porque a pessoa não se aprofunda, não é? Gera pessoas, filhos de Deus nessa terra, vivendo com a sua vida apoiada unicamente à carne. E a carne é complexa. A simplicidade é o último grau da complexidade. Então, se você se render, na semana passada, nós falávamos disso, a simplicidade, a pureza devidas a Cristo, falamos também na reciclagem ministerial, um foco maior, porque as coisas, sabe, do reino, elas são reveladas quando nós simplesmente nos submetemos. Você vê, bastava o turista, né, do exemplo que eu dei agora há pouco, ter virado o bilhete e lido. Não ia passar aquele sufoco todo, você imagina, devia estar entupido. Já viu como é comer biscoito? Tadinho. Né? Biscoito e água, biscoito e água. Então, irmãos, a simplicidade é o último grau da complexidade. Quer simplificar a tua vida nessa terra? Use mais a palavra e menos a lógica humana. Use, de preferência, tudo na tua vida passando pela palavra. E como isso se processa? 2 Pedro 3, versículo 18. 2 de Pedro 3, 18, ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o João 8, 36, você vê que a gente vai aqui fazendo uma combinação, são remissões, por isso que é importante você anotar. Nós demos João 8, 32 e 36, e agora estamos falando em 2 Pedro 3, 18, porque ainda estou explicando para você o que é você viver na graça ou viver a graça. Você viver no tempo de hoje ou você viver o pacto de hoje. Para que você, então, adquira a autoridade, você precisa de liberdade e responsabilidade. Liberdade mais responsabilidade igual autoridade. E liberdade com irresponsabilidade? Escravidão. Tragédia. Dá ruim, Denise. Dá ruim. Tragédia. É o que você vê no meio do cristianismo. É o que você vê. Porque a nossa carne, bem que eu falei a nossa, porque eu não sou diferente de nenhum de vocês. Não. Longe de mim. A nossa carne, ela é tendenciosa. A gente se deixa atrair, os nossos olhos, se nós não tivermos focados no crescimento, na graça e no conhecimento, a gente se pauta a valores desta terra e tudo fica muito mais complicado. Crescer na graça e no conhecimento é o desafio. Você é resgatado, você recebe a Cristo, você entende que você é um salvo. Meu Deus, você já está manifestada a salvação na sua vida. Aquela salvação que você não perderia de jeito nenhum, porque ela é antes da fundação do mundo. Mas, quando você começa a evoluir, a meditar na palavra, a priorizar o reino de Deus, aí você assumiu a
tua responsabilidade, a tua posição espiritual. Você vai identificando, você vai crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que Pedro, quando usou 2 Pedro 3,18, ele diz, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Porque aí você ativa a tua autoridade, então você tem a liberdade, porque muitos vivem na liberdade, é isso que eu quero dizer. Não pense hoje que o Senhor vai tratar como tratava no tempo do tabernáculo, por exemplo, sabe, na lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Não é mais assim. Não é assim. Hoje é o pacto da graça de Deus. Hoje Deus nos vê justificados. Deus ele está manifestando o pacto da graça, é a consolação do Espírito Santo, até que ele volte para arrebatar a sua igreja. E agora? Agora é totalmente comportamental. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Fundamentar isso. Tem muita gente se enganando. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós precisamos entender que agora é uma questão de semeadura espiritual. Diga, semeadura espiritual. Se você semeia espiritualmente, você não tem outro resultado previsível. Onde está isso? Gálatas 5,16, que é a primeira remissão, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, mais à frente um pouquinho, no versículo 8, depois daquele que nós lemos, olha, o Gálatas 6, versículo 8, Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu quis voltar no 5,16, entre o 6 e o 7 e o 8, para que você veja o seguinte, tem como não tem? Tem. Porque aqui é um desafio. Ele diz, olha, de Deus não se zomba, o que semeia para a carne. Mas qual é o desafio? Mas como é que resolve? É o 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós precisamos. E agora, como a pessoa vai viver a vida espiritual, se ela não consegue nem compreender realmente as questões espirituais como a graça de Deus ensina? Ela não porque isso demanda um esforço. É superação, diga, é superação. Superação é esforço. Senão a pessoa começa a entrar na carne, na ciranda do achismo, e fica andando em círculos, e não evolui, não avança para o que é perfeito, como Paulo disse. Então a graça de Deus é um avançar para o que é perfeito, é um avançar para exercer a nossa autoridade, é experimentar realmente o novo pacto se manifestando. Como se manifesta o novo pacto? É através do nosso comportamento, é através das nossas vidas. Eu tenho dito isso várias vezes, só vão acreditar que Cristo vive se olharem para nós e enxergarem Cristo vivendo em nossas vidas. O apóstolo aqui na página 10, ele diz assim, enquanto o povo de Deus é ensinado a seguir o Jesus Cristo sofredor, que em dezembro é bebê, aí ele vai exatamente mostrando como a tradição ainda olha para Jesus. Por isso que eu disse, Paulo brigava aqui, já enfatizava nesse texto de Coríntios que nós lemos, uma quebra de paradigmas, e ele rompe, eu volto aqui ao último versículo 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, porque, irmãos, é tremendo, a pessoa fica aqui nessa terra só pensando o seguinte, olha, eu vou idealizar isso, eu vou montar esse esquema, vamos fazer. Eu vejo pessoas fazendo agendas muito longas. Isso às vezes me assusta. Eu penso que
Ainda mais quando eu vejo nessas agendas muito longas, assim, que são construídas, muitos projetos, eu vejo uma estratégia, uma estrutura muito mais apontada para um crescimento humano e material do que honrar e glorificar o nome de Deus. O conceito, quer uma dica? E eu vou te falar, desde que deve ter mais ou menos, hoje começava a comentar isso com a minha esposa amada, deve ter mais ou menos aí uns 3 ou 4 anos que Deus tem me despertado muito para isso. Há uns 3 ou 4 anos, Deus tem me despertado muito para isso. De vez em quando eu mesmo, poxa, dou uma corrigida. Tem me alertado muito quanto a isso. O foco, olha o foco. E eu quando olho certas situações, certos projetos, certas colocações, eu penso assim, mas lá no fim, está apontando para quê? É para glorificar o nome de Deus? É para o reino realmente? Vai engrandecer o nome de Deus? Eu pego pesado, eu estou junto. Agora, acredite, geralmente a maioria das pessoas estão equivocadas, agem equivocadamente, com a esperança nessa terra. E, amados, tudo muda de um dia para o outro. Não adianta. A nossa estada nesta terra é por predestinação, é pelas misericórdias de Deus. Então nós precisamos nos ajustar a isso, para nós vivermos com essa autoridade, com essa segurança, com essa serenidade, com esta tranquilidade, com esta simplicidade. Simplicidade. Sabe? Quem me conheceu aqui há mais tempo, lembra como eu era muito agitadinho, eu, né, João? Meu Deus do céu, não sei como é que o João me aguentou até hoje, eu era muito agitadinho, irmão. Eu já tenho uma personalidade agitada, minha esposa então que eu diga, né? Meu Deus do céu. Agitadíssimo, só Jesus. Às vezes eu começo a olhar, eu começo a querer comer sal, chupar limão, essas coisas todas, né? Para me punir, não pode, era carne, tá bom, ainda bem que eu tenho as misericórdias de Deus, ainda bem que Deus tem um chamado na minha vida. Meu Deus do céu, desventurado homem que sou. E às vezes eu olho para 10 anos atrás, eu fico assustado, eu olho para 5 anos, eu fico assustado, eu olho para 3 anos, eu fico assustado. Se eu olhar para ontem muito direitinho, eu vou me assustar bastante ainda, irmão. Isso é responsabilidade. Isso é cantarayo manayandanaya sandarai. Isso é estar disposto a melhorar. Isso é olhar para a nossa carne e buscar o ambiente, a postura, posicionamento espiritual. Mas a nossa tendência é só olhar para a carne do outro, irmão. É só olhar o outro na carne. E fica se limitando ao visível, a essa terra. Olhe para mim no espiritual. Olhe para as lideranças no espiritual. Busque o espiritual para você, mesmo que às vezes aquela situação, aquela pessoa esteja até equivocada. Mas busque o espiritual e avance. Cresça você. É pessoal, é personalíssimo. E não espere pelo outro, não espere pelo marido, pela mulher, pelo filho, pelo vizinho, pelo patrão, pelo chefe, até pelo seu líder espiritual às vezes. Não espere muito não, irmãos. Porque não espere nada, desculpe. Na carne não espere nada. Bispo, está pesada a coisa. Desculpa. Vou mais longe. Nem Jesus na carne. Não espere nada. Não é exemplo para você o Cristo da carne. No que tange ao que você tem que viver hoje, o que ele fez na carne de sacrifício, não é exemplo para você. Exemplo de conduta, de comportamento, isso é exemplo. Mas os sacrifícios, não. A forma de aperfeiçoamento que ele utilizou era para via crucis, por isso ele foi batizado, por isso ele acabou cumprindo os votos todos lá de judeu, ele estava cumprindo a lei e confirmando os profetas. E aí Paulo pega bem pesado nisso, parece que eu aqui estou começando a pegar pesado. Não, Paulo foi muito claro, é por isso que eu te falo, está na Bíblia, a simplicidade é o último grau da complexidade, mas a pessoa não lê.
A pessoa não olha o bilhete completo. A pessoa lê só João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e diz, amor, salvou todo mundo, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo é filho de Deus, e não é isso que a Bíblia diz. Você vai ter que assistir todas as aulas, que graças a Deus, só falta uma para eu postar, né? Já postei a aula 9 lá no canal de missões sobre os 4 mundos. Não posso aqui colocar toda aquela pregação, que foram 10 cultos. Vamos colocar a próxima sexta-feira, acho que a aula 9 ou a 10, nem me lembro mais. As 2 próximas aulas já estamos finalizando, e você vai poder ver todo o conteúdo, tá bem? Mas temos que romper com essa parte humana e avançar para o espiritual. E aí, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, está aqui na página 11, diz assim, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém, irmãos. Ninguém. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Isso aqui é pesado. As pessoas leem isso aqui e ficam procurando muitas explicações escatológicas, teológicas, filosóficas, empíricas. Lembra que eu falei dos 4 níveis de conhecimento? Né? E ficam, teológico, é filosófico, é científico, é empírico, vamos aqui ver como é que é isso, como se explica isso, e complicam tudo, e não vão à simplicidade do que está muito claro na palavra. Daqui por diante, então, como é que se conhece Cristo no espiritual? Aqui o apóstolo fala exatamente, não é tudo isso que nós estamos aqui explicando de uma maneira talvez mais rebuscada para uma palestra, uma aula, mas no livro ele explica, fala sobre a deidade de Cristo aqui na página, ele fala sobre essa questão da Via Crucis, né, de todos os sacrifícios e tal. E agora, o apóstolo, no finalzinho, depois dessa leitura, diz assim, nós também não temos que nos ver segundo a carne, pois através do ensino de Jesus, sabemos que a nossa carne não habita bem nenhum. Então, é identificar o que ele vai explicando aqui, e é exatamente, ele na página 12, ele diz assim, exatamente essa atitude, ou seja, de não ver o interior, e sim o exterior, que gera uma idolatria do homem. Você se deixar levar pelas aparências. Não pode. Então, ele fala sobre uma realidade, né, humana, realidade ocidental, inclusive, fala dos rudimentos. Eu não vou parar ainda nisso aqui, mas ele enfatiza as questões dos rudimentos e que nós realmente não precisamos utilizar. Eu vou sintetizar essas páginas aqui com Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus, que é a epístola que, na minha visão, é a epístola que fecha, né? Ela traz um resumaço de tudo, ela fala tudo que Paulo foi pincelando nas epístolas, ele fecha com Hebreus, falando de todos os rudimentos, falando do sacrifício, falando da perfeição do sacrifício. E ele diz agora, no capítulo 6, versículo 1, pondo de parte princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Quais são os princípios elementares da vida da doutrina de Cristo? O Cristo nos dias de sua carne. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Aí ele explica no versículo 2, o que é isso? O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O ensino de batismos traduz-se aqui nesta frase, o ensino de todos os rituais de purificação que você possa imaginar. Porque João Batista, como foi o precursor, e Isaías já tinha profetizado isso, João Batista, que foi o precursor, o primo de Jesus,
ele veio na tribo dos essênios, então, e somente essa tribo praticou o batismo, que era o batismo do arrependimento. Ele veio praticando o batismo do arrependimento, que simbolizava a purificação do sacerdote, a purificação das ovelhas, que eram purificadas antes de serem oferecidas em sacrifício. E aí Jesus vai e passa pelo batismo, para, lá como Isaías tinha dito, como ovelha muda, levada ao matadouro. E aí Jesus também foi lavado como a ovelha era lavada, e o sumo sacerdote, que também se purificava antes de entrar no Santo dos Santos, Jesus estava ali. Então era a simbologia da lei, se cumprindo em Jesus, em todos os rituais de purificação que você possa imaginar. Por isso que esse ensino de batismos é falar desses rituais. Eu nem vou falar aqui desses rituais, sinceramente, não vou falar. Ele diz da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Então, das questões, irmãos, da complexidade dessa vida, porque fica a pessoa querendo saber exatamente como será. E exatamente como será, só saberemos quando nós passarmos por essa experiência, cada um de nós. Eu li e já expliquei, não vou voltar hoje, nem coloca aí, por favor, senão eu acabo tomando o tempo que eu quero aqui para... Eu não, a graça de Deus comigo para nós conduzirmos, mas você pode fazer remissão e olhar depois, se você não se lembrar do que eu falei nas 2 últimas aulas, nas 3 últimas talvez, ou 4 últimas aulas, que foi o fechamento dos 4 mundos, e o início dessa eu usei 1 Coríntios 15, versículo 50. Você pode ir direto, porque Paulo fala exatamente disso, da corruptibilidade, se reveste da incorruptibilidade. Ali, simplicidade, mas só que as pessoas querem inventar coisas, querem criar coisas. Então, nós não vamos voltar, inclusive foi o texto base, né, do início, que nós, do 15 ao 19, mas você pode depois olhar depois o 15, 50 em diante, que você vai entender muito bem tudo isso. Ou volte lá nas últimas aulas que nós fizemos na escola de capacitação. Eu gosto desse começo do versículo. Ele diz, do versículo 1, ele diz, quando você põe de parte, você se deixa levar para o que é perfeito. O que é perfeito? O espiritual, o revelado pela graça de Deus, aquilo que nós fazemos. Entendam, irmãos, a perseguição, ela existia, você viu Paulo falando, e ela vai continuar. Para você ter uma ideia, a perseguição contra a igreja de Cristo, ela começou dos judeus mesmo. Ali, às vezes você pensa que foi agora, na reforma, que a gente conheceu mais de perto, mas você não imagina os primeiros cristãos, os primeiros que seguiram a Cristo, os discípulos, você vê, já ficaram escondidos lá, quando Jesus foi crucificado. Até que veio o Pentecostes, eles foram revestidos, e aí Jesus tinha aconselhado, se segura, senão eu morria, era todo mundo ali, naquele período que era a matança geral. Havia uma guerra ali, que você tem uma ideia, o judeu convertido naquela época, ele era expulso da sinagoga, ele perdia emprego, a mulher podia divorciar o homem, porque não estava mais compactuando com os ensinamentos das sinagogas, então ele podia separar, era permitido. Então começava, destruía, perdia emprego, primeiro era expulso da sinagoga, depois podia perder o emprego, perdia a família, perdia tudo, perdia acesso, você está entendendo? Então imagine a luta dessa igreja primitiva, eram chamados os do caminho, ficavam à margem da sociedade, e agora imagine o que Paulo depois enfrentou, porque Paulo sequer, ele seria, depois ele fala isso aos Gálatas, né? Ele sequer seria considerado, porque ele nem tinha vivido com Cristo na carne. E aí chega, agora é o bambambam, chegou agora e já tem a visão. E era exatamente isso, que se não fosse de Deus, não estávamos aqui hoje falando disso, você está entendendo? A Septuaginta não teria colocado, não teria permanecido como os livros, né, santos realmente, considerados voz de Deus e inspirados por Deus. E aí nós estamos aqui hoje, e isso às vezes nos assusta, quando a gente pensa em perseguição, olha, cuidado, irmãos, perseguição será mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui têm essa experiência de quando chegam
às vezes tentam ser contundentes com a revelação da graça, é ou não é? Nós somos afrontados e confrontados. E chamam de heresia. Imagine o apóstolo Miguel Ângelo aqui no Brasil, quando começou, as primeiras palavras que eu ouvi sobre o apóstolo Miguel Ângelo eram muito negativas. Falso profeta. É porque apóstolo é bispo, agora todo mundo é apóstolo e bispo agora. Né? Agora todo mundo aí, deu certo e tal. Mas qual é o viés espiritual disso? Alguns até se auto-intitulam, tá? Mas deixa para lá, vamos voltar aqui, para entender que esta perseguição é natural, é real, e ela é carnal e humana. E a gente não vai parar com isso, a gente vai no ressuscitado e glorificado. 1 Coríntios 1, 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Então, irmãos, vamos ficar com a loucura de Deus, vamos ser perseguidos, vamos ser chamados do que quiserem chamar. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas isso é loucura. Dia de domingo, às vezes o domingo ensolarado, você não pensa, você não tem noção, às vezes aquele vizinho que está indo para a praia, olha para você, sair de casa, um domingo, 8 horas da manhã, de terno, com a Bíblia na mão, até fala, esse cara é maluco, não é verdade? Amém. Somos loucos pela verdade que nós conhecemos, irmãos. Loucos pela verdade que nós conhecemos. Então, é a condição humana, é a realidade humana, e se nós nos deixarmos levar pela lei, nós vamos dar força à nossa carne. Nós temos que entender que a perfeição está no campo e no âmbito espiritual, na ressurreição. É a única forma de nós frutificarmos para Deus. 2 Coríntios 11, 2. Nós temos que ter um zelo. Paulo diz assim, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então você caminha nessa perfeição, você vai evoluir na graça e vai avançar para o lado espiritual. Agora, se você deixa a lei, se você olha para o Cristo da carne, você diz, não, mas se Jesus pagou o preço, eu tenho que pagar. Se ele foi batizado, eu vou batizar. Se ele foi ao deserto e jejuou, eu vou jejuar. Não. Romanos 7, de 1 a 4, diz assim, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera. E se contrair novas núpcias, assim, pois, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, ela, se o marido morreu, ela pode contrair novas núpcias, não vai ser considerada adúltera, mas se ela mantém o marido vivo, ela não vai poder se unir a outro. Então, esse paralelo aqui, olha a simplicidade, ele diz, assim também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutificamos para Deus. Então, por que, irmãos, que a igreja romana e a tradição evangélica estão presas, não conseguem avançar na revelação? Porque a igreja romana está presa a um crucifixo, adorando a um Cristo da carne que não existe mais. Esse Cristo teve o tempo dele, ele cumpriu, a carne morreu, ele agora ressuscitou e está num corpo glorificado. O que nós seguimos é o Cristo ressuscitado e glorificado. Ele ressuscitou, acabou aquele tempo. E a tradição fica buscando, sabe, a via crucis, os rituais, as ordenanças, e Paulo está dizendo, você está mantendo vivo o que morreu. Hoje o outro é o ressuscitado e o glorificado.
Então a igreja está em quê? Em adultério espiritual, se ela insiste que precisa cumprir os rituais e viver e olhar para Jesus naquele tempo. O apóstolo, inclusive, aprofunda um pouco aqui, mostrando, né, os sacrifícios, a forma, o batismo. Atos capítulo 1, versículo 5 diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então é o batismo com o Espírito Santo. Romanos capítulo 3, versículo 3, ou porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Gálatas 3, versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Efésios 1,13, em quem também depois que ouvistes a palavra, vós, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, o que nós temos hoje é muito maior, o apóstolo diz, é o pacto completo, é o selo. Quando você ouve o evangelho, a palavra da verdade, por isso a importância, desculpe, de nós sermos radicais. Radicais, quanto mais você vai avançando, você tem que tentar passar esse conhecimento, esse crescimento, para que todos entendam este selo. Nós já temos o selo. Agora, sabe que tem gente hoje aí preocupada, cuidado aí que está surgindo um chip aí e tal, isso é o selo, agora o cartão, não sei o quê. Irmão, nós já temos o selo. Ninguém nesse mundo vai poder colocar ou tirar selo nenhum em nós, o selo que nós já temos para o dia da redenção, o selo selados com o Santo Espírito da promessa. Você recebe? Diga amém por isso. Então, Efésios 4, 5 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o apóstolo fundamenta aqui, mostra, né, a deidade de Cristo nesses comentários, um só Senhor, uma só fé, sobre a nossa fé, que é a mesma fé. Pode colocar aqui, Romanos capítulo 12, versículo 3, como remissão. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, dividir em partes iguais, a cada um. Exatamente isso que está escrito aí, a simplicidade. Então, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Qual é o batismo que tem hoje? Eu já tenho explicado isso aqui. A Igreja Cristo Vive é a igreja que mais batiza. É o batismo da palavra, é quando nós estamos ouvindo a palavra é a água, a palavra é que restaura, a palavra é que regenera, a palavra é que purifica, a palavra é que santifica. A palavra é que corta, separa, divide, junta as medulas, apta para discernir os intentos e propósitos do coração. A palavra nos revela a Deus. E quando nós seguimos a palavra, nós somos revelados a Deus. Quando você ouve a palavra, Deus está falando com você. Quando você pratica a palavra, você está falando com Deus. Então, esta colocação, né, é que nós temos que nos apoiar, senão a pessoa vai ficar preocupada. Nós vamos deixar aqui, olha, temos ainda 3 páginas, vamos deixar para você olhar depois, claro, em casa, mas onde o apóstolo traz, inclusive é bom você acompanhar essa leitura aqui da página 24 e página 25, é bom você pegar aquele livro, A Grande Meretriz, livro forte também, para você ver o que acontece, né? Porque todo esse confrontamento, esse enfrentamento que eu falei para vocês, que Paulo já veio quebrando paradigmas, e a perseguição, isso se desembocou em quê? Na igreja romana, em tudo isso que você tem ouvido de história aí, olha, se você estudar sobre a reforma e a contra-reforma, você vai ver aí quantas pessoas ainda foram sacrificadas, e ainda serão, irmãos. Tem uma lei veiculando por aí, um projeto de lei, que quer proibir, inclusive, as igrejas
Até essa semana teve um certo... A igreja católica mesmo, ele foi mais abrupto com uma colocação e tinha lá uma pessoa assistindo à missa com relação à ideologia de gênero, um ator, e como ele é uma pessoa muito conceituada aí no meio, muito conhecida, ele processou, né, aquele arcebispo, alguém que não me lembro agora, também não quero dar muita ênfase a isso, mas só para você entender que a perseguição já está começando, sabe? Já existe essa possibilidade de um ministro da graça de Deus, por exemplo, falar e ensinar alguma coisa, alguém se sentir ofendido e querer processar. Não está dando em nada, isso não dá em nada, porque nós temos a liberdade de culto, graças a Deus, até hoje algumas questões não foram quebradas, mas eu não espero muita coisa disso aí não, irmãos. A humanidade, ela avança mesmo para uma deteriorização, avança para a destruição, e nós precisamos estar alertas e entendendo o seguinte: maior é o que está em nós, e que nós estamos aqui por um projeto de Deus, e ainda que caiam 1000 de um lado e 10.000 do outro, nós não seremos atingidos enquanto o plano de Deus nas nossas vidas estiver ativo. Entendeu? Então, aqui o apóstolo mostra essas questões, e ele... vale a pena você olhar depois, mas o importante aqui agora, para a gente fechar essa parte, a carne era o véu, está na página 26, vou fazer com a leitura conclusiva. O apóstolo diz assim: meu irmão, tu que lês este livro, certifica-te disto, é teu direito, é tua herança, seres um vitorioso para sempre, não te atenhas mais a Cristo nos dias de sua carne, tu serias a pessoa mais infeliz desta terra se continuasses a fazê-lo. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas Paulo disse, ele ressuscitou, ele está vivo. E eu então, como apóstolo e profeta, e faço minhas as palavras do apóstolo, estou aqui com a autoridade delegada por ele, falo que os que servem na carne deixam o marido morto, larga o adultério espiritual. Então, se alguém tem alguma dúvida, é hora de largar. É hora de seguir o Cristo ressuscitado, sair desse adultério espiritual. Ele está vivo. E aqui no último parágrafo, ele diz, o mundo inteiro há de declarar que o verdadeiro, no penúltimo, que o verdadeiro Deus é o Deus de toda a graça, glórias a Deus. E aí ele faz uma oração final. Então, há uma segurança para você. Que por isso que na aula passada, nós explicamos a nossa colocação, nosso chamado na forma espiritual. E vimos Paulo dizendo, olha, na carne caminhando para o aperfeiçoamento, no espírito perfeitos. Nós estamos perfeitos, vamos continuar. Irmãos, e eu falei e volto a dizer, nós somos a nata do cristianismo. Nós temos a revelação. Agora, quer viver essa autoridade? Quer avançar? Prima no conhecimento. Busque cada vez mais esse conhecimento. Eu sei que você vai ser tentado de todas as formas e provado de todas as formas. Primeiro, para deixar esse ministério. Para sair, largar, deixar esse ministério. Depois, para deixar de vir a um culto que você goste, que não seja talvez a escola de capacitação, mas um outro culto que você se sinta tão bem alimentado e você, quero declarar que você sinta isso aqui às terças-feiras também. Você vai ser peneirado todos os dias para isso. Eu sei que tem irmãos aqui comigo, que às vezes que moram até mais perto da igreja, estão aqui em todos os cultos. Vai ser. Tem gente que passa aqui o domingo, fica à tarde, fica trabalhando, fica ajudando. Eu estou olhando aqui, conheço pessoas assim, estou me lembrando de outros assim. Como eu fui. Vocês não têm noção. Desculpe, deixa eu usar um minutinho para falar isso aqui para vocês. Eu posso estar sobre o altar hoje, irmãos, pela graça de Deus e pelo chamado que Deus tem na minha vida. Eu já fui de todo lado que você possa imaginar, lá no início, voltando lá no início, nos seminários que eu assistia aqui às quintas-feiras, quando ainda era o apóstolo que ministrava. E as pessoas começavam a pegar no meu pé, porque o apóstolo dizia assim, quem quer praticar agora? Vem aqui dar a bênção final. Eu corria, chegava aqui na frente, né? Quem quer fazer isso? Quem quer fazer aquilo? Tinha nós tínhamos
Lá na Estrada Velha da Pavuna, quem conhece aqui sabe o que eu estou falando, é faixa de Gaza. Tinha um programa que nós tínhamos na Rádio Metropolitana, lá ao vivo, começava meia-noite. Eu não faltava um, sabe por quê? Porque eu estava lá e eu lá participava com os pastores, eu era presbítero, e eu participava com os pastores e, irmãos, eu tinha oportunidade, eu estava lá, mas eu sempre fui muito criticado, vocês não têm noção. E ainda sou. Eu não tenho tempo para me preocupar com os carnais. Você vai ser criticado, você vai ser questionado, você que está aqui, você que está pela internet. Quanto mais você avançar na vida espiritual, menos pessoas vão ter para te apoiar. Mas os que te apoiarem serão mandados por Deus. Receba isso, as honras que você receber de Deus, receba. E primeiro, honre a Deus, viva para honrar a Deus, porque o Senhor disse, está lá para fechar, coloca aí Mateus 6,31 para a gente fechar com um versículo, para não parecer que eu estou tirando isso da minha boca. Mateus 6,31 diz, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. O 33, ele diz agora, buscai pois em primeiro lugar. Então, irmãos, muitas vezes você pode achar que está sendo aquilo que você está fazendo, a postura que você está tomando, está ameaçando uma situação de estabilidade sua em qualquer área que seja. Fique no que Deus mostrar para você. Fique, porque é Ele que te colocou nesta terra, é Ele que te mantém vivo, e é Ele quem vai te honrar com a honra eterna. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Cristo ressuscitado, não da carne, não as coisas da carne, mas a holística espiritual da fé, nos levará ao projeto e plano perfeito, salvítico e eterno do nosso Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus, Cristo ressuscitado e glorificado, o Paracleto, o nosso juiz, o que tem a destra autoridade, o que nos faz, pelo Espírito, sentir uma consolo eficaz, uma autoridade, uma classe de segurança. Obrigado. Obrigado por este plano maravilhoso, do qual fazemos parte agora, Senhor, nesta última reforma protestante. Obrigado porque falastes ao meu coração, falastes ao coração dos que aqui estão presentes e que aqueles que estão comigo pela internet, Pai. Crescemos sim, na Tua graça e no Teu conhecimento. Nada nem ninguém poderá nos deter. E que a Tua graça, Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que veem a Tua glória, vivem a Tua glória e são a Tua glória nesta terra. Amém? Glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão e o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória iluminando meu ser. vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória. Iluminando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória
Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e Vou receber, vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.